A avó conta o choque de ter sido traída e abusada pelos irmãos no passado difícil. Dona Zuleide, em um olhar que carrega um mundo, uma mistura de dor, segredo e força, que quase parece pesar no silêncio da sua casa em Itapemirim, no Espírito Santo. Ela nunca imaginou que a infância, que para tanta gente é feita de brincadeiras e risadas, seria o palco de horrores que marcaram seu corpo e alma para sempre. E o que torna tudo mais assustador: os responsáveis não eram estranhos, mas os próprios irmãos, Antônio e Alberto, tão próximos, tão inofensivos para quem olhava de fora. Naquela casa simples, com cheiro de maresia e café recém-passado, enquanto o pai trabalhava longe, ela vivia uma rotina marcada por joguinhos que começavam como brincadeiras e se transformavam rapidamente em um pesadelo sem fim. Aqueles toques que ninguém devia dar, palavras sussurradas com maldade, risadas que abafavam o choro. O que era segredo ficou pesado. A casa, antes uma fortaleza, virou um campo de batalha. Gritos, portas se fechando com força, silêncios congelados. A família se desfez naquela tempestade inesperada. Em meio ao caos, o pai voltou correndo para buscar Zuleide, levando-a para longe dali, pro Rio de Janeiro, tentando, em vão, apagar as marcas daquela infância roubada. Nos anos que se seguiram, Dona Zuleide se casou com Geraldo, construiu uma nova vida. Mas o passado nunca deixou de assombrar seus sonhos. Sentada na cadeira de balanço, olhando as sombras dançarem na parede da sala, ela contava sua história, não só para aliviar a dor, mas para alertar outras mulheres. A violência muitas vezes vem de onde menos esperamos. No entanto, a calma dos últimos anos começou a desmoronar quando um primo de Antônio e Alberto reapareceu. Ele trouxe consigo segredos que pareciam enterrados, mas que agora voltavam com força. Mas ela está decidida. Vai enfrentar tudo isso. Afinal, quem cala morre um pouco por dentro. E ela quer viver inteira. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Zuleide estava paralisada, o coração disparado, quando soube que Antônio e Alberto não eram os únicos a ter segredos. O primo que apareceu, Ednilson, tinha um olhar penetrante. Como Zuleide precisa saber a verdade sobre sua mãe, começou Edmilson quase hesitante. A voz dele gaguejava, mal conseguindo formar as palavras. Ela não era quem você pensa. O passado de Dona Zuleide se desdobrou na mente dela como um filme em câmera lenta. Ela não se lembrava de ter visto a mãe como um ser frágil,
Mas agora tudo começava a fazer sentido. Edmilson contou que a mãe sempre soube. Soube dos abusos, das violências. O silêncio que ela impôs não era uma proteção, mas um acordo, um pacto de silêncio sobre o que acontecia em família. A cada palavra de Edmilson, Dona Zuleide sentia o chão sumir debaixo dos pés. Seu pai, ele não era só um trabalhador. Ele tinha seus próprios segredos. Edmilson continuou, os olhos dele cheios de emoção. Eu não sei como lhe dizer isso, mas ele esteve envolvido com esquemas, coisas erradas. E o pior, o que você sofreu pode ter vindo também dele. As palavras atingiram Zuleide como uma pomba. O pai, sempre o protetor, o salvador que a levou para longe do inferno. Agora, como ele poderia fazer parte disso? As lágrimas brotaram, quentes, escorrendo pelo rosto enrugado. Ela queria perguntar: como você sabe disso? Mas a voz travou. A raiva, a confusão e o medo se misturaram num nó na garganta. Enquanto tentava processar tudo, um barulho estrondoso vindo da rua chamou sua atenção. A porta da casa se escancarou com um estrondo. Era Geraldo, seu esposo, com um olhar descontrolado. Zuleide, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A polícia está atrás de Antônio e Alberto, disse ele ofegante, os olhos arregalados. Mas não é só isso. Tem uma denúncia. Relatos de que eles... A voz dele falhou, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, um amigo, disse que eles têm uma rede de abuso. Eles não agiram sozinhos. O mundo de Zuleide girou. A revelação dos irmãos era apenas uma parte do quebra-cabeça. E tudo o que ela pensou saber sobre sua família estava prestes a desmoronar, junto com a noção de segurança que sempre teve. O medo apertava seu coração. Mas havia algo mais, uma estranha sensação de que a tempestade finalmente tinha chegado. Eu não posso acreditar, foi tudo o que conseguiu murmurar. Edmilson puxou um papel do bolso e entregou a ela, tremendo. Isso é só o começo. As coisas que vão sair na investigação. Você precisa se preparar. Zuleide olhou para o documento e seu estômago se revirou. O que mais estava escondido? O passado voltava com furor. E agora havia uma possibilidade de que, talvez, a verdade pudesse libertá-la ou a aprisionar ainda mais. E no meio de toda essa confusão, uma dúvida cruel surgiu. Quem poderia realmente confiar agora? O choque a envolveu como um manto pesado, enquanto a história, que parecia finalmente estar se resolvendo, começava a se abrir em um abismo total, e ela sabia. Coisas piores estavam por vir, mas ela estava pronta para enfrentá-las. Afinal, o passado de Dona Zuleide se desdobrou na mente dela, como um filme em câmera lenta. Ela não se lembrava de ter visto a mãe como um ser frágil, mas agora tudo começava a fazer sentido. Edmilson contou que a mãe sempre soube. Soube dos abusos, das violências. O silêncio que ela impôs não era uma proteção, mas um acordo. Um pacto de silêncio sobre o que acontecia dentro de casa. A cada palavra de Edmilson, Dona Zuleide sentia o chão sumir debaixo dos pés. E o seu pai?
Ele não era só um trabalhador. Edmilson continuou, os olhos dele cheios de emoção. Ele tinha seus próprios segredos. Não sei como lhe dizer isso, mas ele esteve envolvido com esquemas, coisas erradas. E o pior, o que você sofreu pode ter vindo também dele. As palavras atingiram Zuleide como uma bomba. O pai, sempre protetor, o salvador, que a levou para longe do inferno. Agora, como ele poderia fazer parte disso? As lágrimas brotaram, quentes, escorrendo pelo rosto enrugado. Ela queria perguntar: como você sabe disso? Mas a voz travou. Raiva, confusão e medo se misturaram em um nó na garganta. Enquanto tentava processar tudo, um barulho estrondoso vindo da rua chamou sua atenção. A porta da casa se escancarou com o estrondo. Era Geraldo, seu esposo, com um olhar descontrolado. Zuleide, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A polícia está atrás de Antônio e Alberto, disse ele ofegante, os olhos arregalados. Mas não é só isso. Tem uma denúncia. Relatos de que eles... A voz dele falhou, a expressão de horror estampada no rosto. Mateus, um amigo, disse que eles têm uma rede de abuso. Eles não agiram sozinhos. O mundo girou. A revelação dos irmãos era apenas uma parte do quebra-cabeça. E tudo o que ela pensou saber sobre sua família estava prestes a desmoronar, junto com a noção de segurança que sempre teve. O medo apertava seu coração, mas havia algo mais. Uma estranha sensação de que a tempestade finalmente tinha chegado. Eu não posso acreditar. Foi tudo o que conseguiu murmurar. Edmilson puxou um papel do bolso e entregou a ela, tremendo. Isso é só o começo. As coisas que vão sair na investigação. Você precisa se preparar. Zuleide olhou para o documento e seu estômago se revirou. O que mais estava escondido? O passado voltava com furor e havia uma possibilidade de que talvez a verdade pudesse libertá-la ou aprisioná-la ainda mais. E no meio de toda essa confusão, uma dúvida cruel surgiu. Quem poderia realmente confiar agora? Mas antes que pudesse refletir mais, o telefone da casa tocou, quebrando o clima pesado. Ela atendeu com uma sensação estranha no ar. Do outro lado, uma voz conhecida a fez congelar. Era a irmã de Alberto, Darlene. Eu preciso falar com você. É sobre o que aconteceu. E tem coisas que você ainda não sabe. O mundo dela desabou de novo. O pânico tomou conta e a fogueira da incerteza queimava intensamente. Que coisas, Darlene? Ela perguntou, sem conseguir conter o tremor. A resposta que recebeu parecia cortada por uma faca afiada. A família sempre teve um segredo, e a sua infância não foi a única. Tem algo que envolve a nossa mãe e que pode mudar tudo isso. Zuleide sentiu o coração acelerar. Segredos sobre segredos. A trama que parecia se desenrolar agora se embrulhava numa espiral de mistério. O que mais poderia a família ter escondido? E mais importante, quem era realmente sua mãe? As palavras ecoavam na mente dela. Enquanto a dúvida se instalava, a verdade estava mais próxima, mas também mais distante do que nunca. Ela precisava descobrir, e rápido. Afinal, tudo o que pensava saber poderia ser uma completa ilusão. Dona Zuleide sentiu o coração disparar, sua mente em um turbilhão,
quando a ligação com Darlene se interrompeu. Segredos sobre segredos, ela murmurava. O eco da última frase batia como um tambor em sua cabeça. O que mais poderia a irmã de Alberto saber? A pressão era tanta que parecia que sua cabeça ia explodir. Mas antes que pudesse questionar Darlene, ela desligou abruptamente. O silêncio a envolveu de novo. Ela respirou fundo, tentando reunir os cacos da realidade que se despedaçava. Mas seu organismo estava em alerta. A porta se escancarou outra vez. Era Geraldo, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Zuleide, você não vai acreditar. A polícia acabou de confirmar que eles têm ligação com uma rede de pornografia infantil. E não são apenas os irmãos. Muita gente está envolvida. Pessoas do nosso convívio. Um desespero claro na sua voz, como se o mundo dele estivesse desmoronando. Belas se arregalaram. Seu coração disparou, como se tivesse tomado um choque. O quê? Como assim pessoas do nosso convívio? Geraldo gesticulava já sem fôlego. Mateus, aquele amigo que conhecemos da antiga, falou que viu algo, que conhecia gente que discutia isso abertamente. O medo é que eles podem ter ligado tudo a você, a sua infância, a nós. Aquelas palavras a cortaram como uma faca. O que Alberto e Antônio fizeram em sua casa, aqueles horrores que ela pensava serem somente deles, agora pareciam ser um capítulo em um livro muito maior. Algo sombrio que a envolvia sem que ela soubesse. Eles não podem fazer isso comigo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas uma vítima. Mas Geraldo olhou para ela com uma intensidade que fez o estômago de Zuleide revirar. Mas e se sua mãe? E se ela também estivesse envolvida? Olha, Zuleide, eu não sabia, mas Mateus disse que tudo pode ter começado com ela. A respiração dela acelerou. Como assim? Ela sempre achou que sua mãe fosse a guardiã, a protetora. Uma onda de sentimentos contraditórios a abateu. Raiva, confusão, desespero. Esse mundo de segredos estava cada vez mais complicado. E tudo ao seu redor começou a girar. Então um ruído alto como um latido ressabiado roubou a atenção de todos. A porta da casa se abriu com um estrondo. Zuleide virou-se para ver quem era. Era Darlene, a expressão angustiada, como se tivesse corrido uma maratona. Desculpa, mas eu precisava voltar. Sua voz tremia. Não é só sobre a mãe. Tem algo que você precisa saber. Algo grave. Zuleide não conseguiu conter a pergunta pulsando dentro de si. Sobre o que, Darlene? A mulher hesitou, como se ponderasse a gravidade das palavras. O que você sofreu, Zuleide, não era só um abuso, era um acordo da família. Havia um pacto de silêncio generalizado. E mais, tenham cuidado com Edmilson. Ele não é quem parece. Uma tempestade varreu o coração de Zuleide. O que Edmilson tinha a ver com tudo aquilo? Ele era a chave para o que ela pensava ser o início de uma resposta. Mas agora surgia uma nova dúvida. O primo que parecia seu aliado poderia, na verdade, ser mais um trapaceiro nesse jogo podre que cercava sua vida. A casa ficou em um silêncio ensurdecedor. Todos pareciam se perder em seus próprios pensamentos, a tensão palpável no ar. Zuleide tinha uma sensação de que estava prestes a ser engolida por uma realidade tão assustadora que mal conseguia visualizar o futuro. Ela precisava descobrir a verdade, essa verdade avassaladora que se escondia nas sombras do passado. Sem mais tempo para pensar, só conseguia repetir uma frase em sua mente. Quem sou eu realmente? Zuleide, você está bem? A voz de Geraldo puxou de volta à realidade.
Mas a resposta ainda não estava clara. Uma certeza surgiu com força. Tudo o que tinha construído até então poderia ruir com um simples estalar de dedos. E assim, o que mais poderia acontecer? O abismo da incerteza se abria diante dela. O que mais estava por vir? Dona Zuleide sentiu o coração disparar. Sua mente em um turbilhão, quando a ligação com Darlene se interrompeu. Segredos sobre segredos, ela murmurava. O eco da última frase batia como um tambor em sua cabeça. O que mais poderia a irmã de Alberto saber? A pressão era tanta que parecia que sua cabeça ia explodir. Mas antes que pudesse questionar Darlene, ela desligou abruptamente. O silêncio a envolveu de novo. Ela respirou fundo, tentando reunir os cacos da realidade que se despedaçava. Mas seu organismo estava em alerta. A porta se escancarou outra vez. Era Geraldo, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Zuleide, você não vai acreditar. A polícia acabou de confirmar que eles têm ligação com uma rede de pornografia infantil. E não são apenas os irmãos. Muita gente está envolvida. Pessoas do nosso convívio. Como assim pessoas do nosso convívio? Geraldo gesticulava já sem fôlego. Mateus, aquele amigo que conhecemos da antiga, falou que viu algo, que conhecia gente que discutia isso abertamente. O medo é que eles podem ter ligado tudo a você, a sua infância, a nós. Aquelas palavras a cortaram como uma faca. O que Alberto e Antônio fizeram em sua casa, aqueles horrores que ela pensava serem somente deles, agora pareciam ser um capítulo em um livro muito maior. Algo sombrio que a envolvia sem que ela soubesse. Eles não podem fazer isso comigo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas uma vítima. Mas Geraldo olhou para ela com uma intensidade que fez o estômago de Zuleide revirar. Mas e se sua mãe, e se ela também estivesse envolvida? Olha, Zuleide, eu não sabia, mas Mateus... Então o ruído alto, como um latido ressabiado, roubou a atenção de todos. A porta da casa se abriu com um estrondo. Zuleide virou-se para ver quem era. Era Darlene, a expressão angustiada, como se tivesse corrido uma maratona. Desculpa, mas eu precisava voltar. Sua voz tremia. Não é só sobre a mãe. Tem algo que você precisa saber. Algo grave. Zuleide não conseguiu conter a pergunta, pulsando dentro de si. Sobre o que, Darlene? A mulher hesitou, como se ponderasse a gravidade das palavras. O que você sofreu, Zuleide, não era só um abuso. Era um acordo da família. Havia um pacto de silêncio generalizado. E mais, tenham cuidado com o Edmilson. Ele não é quem parece. Uma tempestade varreu o coração de Zuleide. O que Edmilson tinha a ver com tudo aquilo? Ele era a chave para o que ela pensava ser o início de uma resposta. Mas agora surgia uma nova dúvida. O primo que parecia seu aliado poderia, na verdade, ser mais um trapaceiro nesse jogo podre que cercava sua vida. A casa ficou em um silêncio ensurdecedor. Todos pareciam se perder em seus próprios pensamentos. A tensão palpável no ar. Zuleide tinha uma sensação de que estava prestes a ser engolida por uma realidade tão assustadora que mal conseguia visualizar o futuro. Mas antes que pudesse continuar sua linha de raciocínio, outro barulho cortou o ar. O telefone tocou mais uma vez, fazendo todos saltarem. A sala estava pesada de expectativa.
Zuleide atendeu, já se preparando para a próxima bomba. A voz do outro lado era grave, como um trovão. Dona Zuleide, aqui é a delegacia. Precisamos que você venha nos ajudar com uma investigação. É sobre os abusos. E, por favor, faça isso o quanto antes. O chão sob os pés dela pareceu sumir. Ela queria negar, queria se esconder, mas a obrigação de enfrentar aquilo a puxou de volta. Sentiu um tremor percorrê-la, um frio na espinha. Geraldo segurou a mão dela, os olhos cheios de preocupação. Zuleide, o que está acontecendo? Você não precisa ir. Devemos nos proteger, não deixá-los nos fazer mais mal. Mas foi naquele instante que tudo se transformou. A porta abriu mais uma vez e Edmilson entrou, seu olhar carregado e tenso. Zuleide, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. E é urgente. Alguém está sendo ameaçado, alguém que pode desmascarar toda essa rede. E se você não agir logo, pode ser tarde demais. A cada palavra dele, o pesadelo que ela estava vivendo tomava uma nova dimensão. Que mais estava envolvido? Que segredos estavam prestes a explodir em sua cara? Sentiu o coração apertar. A verdade estava mais perto, mas também mais perigosa do que nunca. E no meio de toda essa confusão, uma dúvida cruel surgiu. Quem poderia realmente confiar agora? Zuleide apenas sussurrou, a voz quase sufocada. O que mais está em jogo? Dona Zuleide sentia o coração disparar, sua mente em um turbilhão, quando a ligação com Darlene se interrompeu. Segredos sobre segredos, ela murmurava. O eco da última frase batia como um tambor em sua cabeça. O que mais poderia a irmã de Alberto saber? A pressão era tanta que parecia que sua cabeça ia explodir, mas antes que pudesse questionar Darlene, ela desligou-o abruptamente. O silêncio a envolveu de novo. Era um silêncio denso, de expectativa. Ela respirou fundo, tentando reunir os cacos da realidade que se despedaçava, mas seu organismo estava em alerta. A porta se escancarou outra vez. Era Geraldo, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Zuleide, você não vai acreditar. A polícia acabou de confirmar que eles têm ligação com uma rede de pornografia infantil. E não são apenas os irmãos. Muita gente está envolvida. Pessoas do nosso convívio. Ele falava rápido, quase sem fôlego, como se esforçasse para absorver toda a situação. Os olhos dela se arregalaram. Seu coração disparou como se tivesse tomado um choque. O quê? Como assim pessoas do nosso convívio? Geraldo gesticulou, com a voz tremendo. Mateus, aquele amigo que conhecemos da antiga, falou que viu algo, que conhecia gente que discutia isso abertamente. O medo é que eles podem ter ligado tudo a você. A sua infância. A nós. Aquelas palavras a cortaram como uma faca. O que Alberto e Antônio fizeram na sua casa, aqueles horrores que ela pensou serem somente deles, agora pareciam ser um capítulo em um livro muito maior. Algo sombrio que a envolvia sem que ela soubesse. Eles não podem fazer isso comigo. Eu não sou nada disso. Eu sou apenas uma vítima. Mas Geraldo olhou para ela com uma intensidade que fez o estômago de Zuleide revirar. Mas e se sua mãe? E se ela também estivesse envolvida? Olha, Zuleide, eu não sabia, mas Mateus disse que tudo pode ter começado com ela. A respiração dela acelerou. Como assim? Ela sempre achou que sua mãe fosse a guardiã, a protetora. Uma onda de sentimentos contraditórios a abateu. Raiva, confusão
Esse mundo de segredos estava cada vez mais complicado. E tudo ao seu redor começou a girar. Então, um ruído alto, como um latido ressabiado, roubou a atenção de todos. A porta da casa se abriu com um estrondo. Zuleide virou-se para ver quem era. Era Darlene, a expressão angustiada, como se tivesse corrido uma maratona. Desculpa, mas eu precisava voltar. Não é só sobre a mãe. Tem algo que você precisa saber. Algo grave. O coração dela disparou. Sob o que, Darlene? A mulher hesitou, como se ponderasse a gravidade das palavras. O que você sofreu, Zuleide, não era só um abuso. Era um acordo da família. Havia um pacto de silêncio generalizado. E eu não sei como te dizer isso, mas o Edmilson, ele não é quem parece. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O que Edmilson tinha a ver com tudo aquilo? Ele era a chave para o que ela pensava ser o início de uma resposta. Mas agora surgia uma nova dúvida. O primo que parecia seu aliado poderia, na verdade, ser mais um trapaceiro nesse jogo podre que cercava sua vida. A casa ficou em um silêncio ensurdecedor. Todos pareciam se perder em seus próprios pensamentos. A tensão palpável no ar. Zuleide tinha uma sensação de que estava prestes a ser engolida por uma realidade tão assustadora que mal conseguia visualizar o futuro. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou e chamou a atenção de todos. Com mãos trêmulas, ela atendeu. A voz do outro lado era grave. Dona Zuleide, aqui é a delegacia. Precisamos que você venha nos ajudar com uma investigação. É sobre os abusos. E, por favor, faça isso o quanto antes. O chão sob os pés dela parecia sumir. Ela queria negar, queria se esconder, mas a obrigação de enfrentar aquilo a puxou de volta. Sentiu um tremor percorrê-la, um frio na espinha. Geraldo segurou a mão dela, os olhos cheios de preocupação. Zuleide, o que está acontecendo? Você não precisa ir. Devemos nos proteger, não deixá-los nos fazer mais mal. Mas foi naquele instante que tudo se transformou. A porta abriu mais uma vez e Edmilson entrou. Seu olhar carregado e intenso. Zuleide, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. E é urgente. Alguém está sendo ameaçado. Alguém que pode desmascarar toda essa rede. E se você não agir logo, pode ser tarde demais. Quem? Zuleide perguntou, a voz quase sufocada. Então, Edmilson puxou algo do bolso. Uma foto. A imagem logo se... Zuleide ficou paralisada. Era uma mulher. Uma mulher que ela conhecia bem. Sua mãe. Ela está envolvida, disse Edmilson, com uma frieza que a fez tremer. E a verdade vai explodir em cima de nós. Eles têm mais segredos, e o tempo deles está acabando. A tempestade dentro de Zuleide se intensificou. Cada palavra de Edmilson parecia cavar mais fundo um abismo entre eles. E enquanto sua mente tentava processar tudo, uma pergunta ecoava. Quem realmente era a pessoa que ela acreditava conhecer? A verdade estava mais próxima, mas também mais perigosa do que nunca. E no meio de toda essa confusão, uma dúvida cruel surgiu. Quem poderia realmente confiar agora? O que mais estava por vir? Dona Zuleide ficou paralisada. A foto da mãe dela, nas mãos de Edmilson,
parecia um relâmpago em um céu já nublado. Suas emoções estavam à flor da pele. Um turbilhão de dúvidas, medo e raiva a engolia. Você tá mentindo. Minha mãe nunca faria isso. A voz dela saiu alta, quase um grito. Zuleide, eu sei que é difícil. Ednilson falava com um tom de urgência, mas Zuleide não queria ouvir. O que ele estava dizendo era insuportável. O mundo dela parecia desabar. Eu não poderia inventar isso. Eu fiquei investigando. A verdade é muito mais complicada do que pensamos. Eu não quero saber. Minha mãe é boa. E a respiração dela estava rápida, como se tivesse corrido uma maratona. Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar. Por que você tem essa foto? A frase saiu mais como um sussurro, mas tinha o peso de um trovão. Edmilson olhou fixamente para ela. Porque eu fui atrás, porque você precisa saber. Ela estava assim, envolvida numa rede maior. E mais agora do que nunca, precisamos de você para expor isso. Geraldo estava tenso, a mão ainda segurando a dela com força. Zuleide, calma. Pode ser apenas uma parte da história. Não sabemos a verdade toda ainda. Mas a necessidade de proteger sua mulher tomava conta dele. Ele não conseguia imaginar que sua sogra poderia ter um passado tão sombrio. Então, o clima ficou ainda mais pesado quando a expressão de Darlene mudou. Escutem, eu só soube disso agora, mas tem mais. A família inteira estava envolvida de alguma forma. Carlos, um primo distante. Ele sabia mais do que deixou transparecer. A família não é o que parece. Um barulho abrupto na porta chamou a atenção de todos. Era uma batida forte, seguida da silhueta de um homem alto. Zuleide virou a cabeça e congelou. Era Carlos, com um olhar furtivo. Darlene, você não devia ter falado. A gente tinha um pacto. A tensão na sala foi palpável. Zuleide sentiu sangue esfriar. Carlos não parecia mais um primo amigável. Ele parecia uma sombra que carregava segredos pesados. O que você está fazendo aqui? Darlene perguntou, a voz tremendo. Você deveria estar longe disso tudo. Carlos avançou, os olhos fixos em Zuleide. Eu vim porque nem todos nós estávamos de acordo com o que havia acontecido no passado. Tem coisas que vocês não sabem. Verdadeiramente. Chega! O que você quer dizer com isso? A indignação de Zuleide estourou como uma bolha. Ela estava afundando em um mar de incertezas e não aguentava mais. Carlos olhou para ela, a expressão séria, como se cada palavra fosse uma carga explosiva. A verdade ainda vai vir à tona, e você está no centro disso tudo. Você pode ser a chave que vai libertar todos nós, mas também pode ser a que vai arruinar tudo de uma vez. O coração de Zuleide disparou. O que mais havia escondido? Por que Carlos sabia disso e não disse antes? O que você sabe sobre mim? E, como se todas as luzes se apagassem, Carlos sussurrou. A sua mãe não estava apenas envolvida. Ela era uma das líderes do pacto. Um silêncio ensurdecedor dominou a sala. Zuleide segurou sua cabeça, como se fosse cair. Tudo o que ela conhecia, tudo em que acreditava se desintegrava. Edmilson, Geraldo, Darlene e agora Carlos. Ninguém estava a salvo. Ninguém tinha permeabilidade na história. Zuleide, é hora de você escolher um lado. A sombria afirmação de Carlos ecoou na sala. Zuleide estava apavorada. O que mais ela não sabia? Quem realmente era sua mãe? O que mais estava escondido?
Cada olhar naquele lugar parecia um espelho refletindo suas inseguranças. E enquanto a tempestade de dúvidas e medos a cercava, ela percebeu que a linha entre o bem e o mal nunca foi tão clara. A verdade estava à vista, mas se aproximava como uma sombra ameaçadora. Eu não sei o que fazer. Um murmurinho quase frenético saiu de seus lábios, e a pergunta reverberou. Estava ela mesmo pronta para desvendar o que havia por trás de todos esses segredos? Dona Zuleide ficou paralisada. A foto da mãe dela nas mãos de Edmilson parecia um relâmpago em um céu já nublado. Suas emoções estavam à flor da pele. Um turbilhão de dúvidas, medo e raiva a engolia. Você está mentindo! Minha mãe nunca faria isso! A voz dela saiu alta, quase um grito. Zuleide, eu sei que é difícil. Edmilson falava com um tom de urgência, mas Zuleide não queria ouvir. O que ele estava dizendo era insuportável. O mundo dela parecia desabar. Eu não poderia inventar isso. Eu fiquei investigando. A verdade é muito mais complicada do que pensamos. Eu não quero saber. Minha mãe é boa. A respiração dela estava rápida, como se tivesse corrido uma maratona. Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar. Por que você tem essa foto? A frase saiu mais como um sussurro, mas tinha o peso de um trovão. Edmilson olhou fixamente para ela. Porque eu fui atrás, porque você precisa saber. Ela estava assim, envolvida numa rede maior. E mais agora do que nunca, precisamos de você para expor isso. Geraldo estava tenso, a mão ainda segurando a dela com força. Zuleide, calma. Pode ser apenas uma parte da história. Não sabemos a verdade toda ainda. Mas a necessidade de proteger sua mulher tomava conta dele. Não se precipite. E então, o clima ficou ainda mais pesado quando a expressão de Darlene mudou. Escutem, eu só soube disso agora, mas tem mais. A família inteira estava envolvida de alguma forma. Carlos, um primo distante, ele sabia mais do que deixou transparecer. A família não é o que parece. Um barulho abrupto na porta chamou a atenção de todos. Era uma batida forte, seguida da silhueta de um homem alto. Zuleide virou a cabeça e congelou. Era Carlos, com um olhar furtivo. Darlene, você não devia ter falado. A gente tinha um pacto. A tensão na sala foi palpável. Zuleide sentiu o sangue esfriar. Carlos não parecia mais um primo amigável. Ele parecia uma sombra que carregava segredos pesados. O que você está fazendo aqui? Darlene perguntou, a voz tremendo. Você deveria estar longe disso tudo. Carlos avançou, os olhos fixos em Zuleide. Eu vim porque nem todos nós estávamos de acordo com o que havia acontecido no passado. Tem coisas que vocês não sabem. Verdadeiramente. Chega! O que você quer dizer com isso? A indignação de Zuleide estourou como uma bolha. Ela estava afundando em um mar de incertezas e não aguentava mais. Carlos olhou para ela, a expressão séria, como se cada palavra fosse uma carga explosiva. A verdade ainda vai vir à tona, e você está no centro disso tudo. Você pode ser a chave que vai libertar todos nós, mas também pode ser a que vai arruinar tudo de uma vez. O coração de Zuleide disparou, o que mais havia escondido,
Por que Carlos sabia disso e não disse antes? O que você sabe sobre mim? Como se todas as luzes se apagassem. Carlos sussurrou. A sua mãe não estava apenas envolvida. Ela era uma das líderes do pacto. Um silêncio ensurdecedor dominou a sala. Zuleide segurou sua cabeça, como se fosse cair. Tudo o que ela conhecia, tudo em que acreditava, se desintegrava. Edmilson, Geraldo, Darlene e agora Carlos. Ninguém estava a salvo. Ninguém tinha permeabilidade na história. Zuleide, é hora de você escolher um lado. A sombria afirmação de Carlos ecoou na sala. Zuleide estava apavorada. O que mais ela não sabia? Quem realmente era sua mãe? O que mais estava escondido? Carlos hesitou e seus olhos se arregalaram repentinamente. Ele olhou para a porta e gritou. Não, eles vêm. Zuleide franziu a testa, confusa. Antes que pudesse perguntar, a porta se arrombou com o estrondo. 2 homens, com uniformes policiais, entraram, mas era muito mais que isso. As armas estavam à mostra, e havia uma tensão no ar que fazia a sala parecer um campo de batalha. Todos no chão! Agora! Um deles gritou, e o pânico tomou conta. Zuleide e os outros se jogaram no chão, o coração batendo como um tambor. Zuleide, você tem que vir conosco. O outro policial estava com uma expressão severa, apontando para ela. A sala girou. Os rostos ao redor pareciam borrados. Você está sendo chamada como testemunha. Tem muito em jogo, e sua vida pode estar em risco. Sua mente estourou. Testemunha? Risco? O caos reinava ao seu redor, enquanto a verdade se desenrolava em camadas de medo e incerteza. O passado que pensava ter começado a controlar, agora estava fora de seu alcance. E havia mais segredos à espreita, prontos para serem descobertos. No fundo, uma verdade mais sombria começou a emergir. As palavras de Carlos soaram como um eco. O que mais havia envolvido sua mãe? Quem eram aqueles homens? Zuleide sentiu o nó na garganta crescer. O que estava por vir? E quem ela realmente poderia confiar? A sala estava cheia de gritos e confusão. Mas tudo o que Zuleide conseguia pensar era que, de repente, os fantasmas do passado não eram nada comparados aos demônios que estavam prestes a aparecer. Dona Zuleide ficou paralisada. A foto da mãe dela nas mãos de Edmilson parecia um relâmpago em um céu já nublado. Suas emoções estavam à flor da pele. Um turbilhão de dúvidas, medo e raiva a engolia. Você está mentindo. Minha mãe nunca faria isso. A voz dela saiu alta, quase um grito. Zuleide, eu sei que é difícil. Edmilson falava com um tom de urgência. Mas Zuleide não queria ouvir. O que ele estava dizendo era insuportável. O mundo dela parecia desabar. Eu não poderia inventar isso. Eu fiquei investigando. A verdade é muito mais complicada do que pensamos. Eu não quero saber. Minha mãe é boa. A respiração dela estava rápida, como se tivesse corrido uma maratona. Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar. Por que você tem essa foto? A frase saiu mais como um sussurro, mas tinha o peso de um trovão. Edmilson olhou fixamente para ela. Por que eu atrás? Por que você precisa saber? Ela estava, sim, envolvida numa rede maior, e mais agora do que nunca. Precisamos de você para expor isso. Geraldo estava tenso,
a mão ainda segurando a dela com força. Zuleide, calma. Pode ser apenas uma parte da história. Não sabemos a verdade toda ainda. Mas a necessidade de proteger sua mulher tomava conta dele. Não se precipite. Então, o clima ficou ainda mais pesado quando a expressão de Darlene mudou. Escutem, eu só soube disso agora. Mas tem mais. A família inteira estava envolvida de alguma forma. Carlos, um primo distante. Ele sabia mais do que deixou transparecer. A família não é o que parece. Um barulho abrupto na porta chamou a atenção de todos. Era uma batida forte, seguida da silhueta de um homem alto. Zuleide virou a cabeça e congelou. Era Carlos, com um olhar furtivo. Darlene, você não devia ter falado. A gente tinha um pacto. A tensão na sala foi palpável. Zuleide sentiu o sangue esfriar. Carlos não parecia mais um primo amigável. Ele parecia uma sombra que carregava segredos pesados. O que você está fazendo aqui? Darlene perguntou, a voz temendo. Você deveria estar longe disso tudo. Carlos avançou, os olhos fixos em Zuleide. Eu vim porque nem todos nós estávamos de acordo com o acontecido no passado. Tem coisas que vocês não sabem, verdadeiramente. Chega! O que você quer dizer com isso? A indignação de Zuleide estourou como uma bolha. Ela estava afundando em um mar de incertezas e não aguentava mais. Carlos olhou para ela, a expressão séria, como se cada palavra fosse uma carga explosiva. A verdade ainda vai vir à tona, e você está no centro disso tudo. Você pode ser a chave que vai libertar todos nós, mas também pode ser a que vai arruinar tudo de uma vez. O coração de Zuleide disparou. O que mais havia escondido? Por que Carlos sabia disso e não disse antes? O que você sabe sobre mim? E como se todas as luzes se apagassem, Carlos sussurrou. A sua mãe não estava apenas envolvida. Ela era uma das líderes do pacto. Um silêncio ensurdecedor dominou a sala. Zuleide segurou sua cabeça, como se fosse cair. Tudo que ela conhecia, tudo em que acreditava, se desintegrava. Edmilson, Geraldo, Darlene e agora Carlos. Ninguém estava salvo. Ninguém tinha permeabilidade na história. Zuleide, é hora de você escolher um lado. A sombria afirmação de Carlos ecoou na sala. Zuleide estava apavorada. O que mais ela não sabia? Quem realmente era sua mãe? O que mais estava escondido? Carlos hesitou e seus olhos se arregalaram repentinamente. Ele olhou para a porta e gritou. Não, eles vêm! Zuleide franziu a testa confusa. Antes que pudesse perguntar, a porta se arrombou com um estrondo. 2 homens, com uniformes policiais, entraram, mas era muito mais que isso. As armas estavam à mostra e havia uma tensão no ar que fazia a sala parecer um campo de batalha. Todos no chão! Agora! Um deles gritou, e o pânico tomou conta. Zuleide e os outros se jogaram no chão, o coração batendo como um tambor. Zuleide, você tem que vir conosco. O outro policial estava com uma expressão severa, apontando para ela. A sala girou. Os rostos ao redor pareciam borrados. Você está sendo chamada como testemunha. Tem muito em jogo, e sua vida pode estar em risco. Sua mente estourou. Testemunha? Risco? E caos reinava ao seu redor, enquanto a verdade se desenrolava em camadas de medo e incerteza.
O passado que pensava ter começado a controlar agora estava fora de seu alcance. E havia mais segredos à espreita, prontos para serem descobertos. E no fundo, uma verdade mais sombria começou a emergir. As palavras de Carlos soaram como um eco. O que mais havia envolvido sua mãe? Quem eram aqueles homens? Zuleide sentiu um nó na garganta crescer. O que estava por vir e quem ela realmente poderia confiar? A sala estava cheia de gritos e confusão. Mas tudo o que Zuleide conseguia pensar era que, de repente, os fantasmas do passado não eram nada comparados aos demônios que estavam prestes a aparecer. Então, enquanto o policial tentava acalmar a situação, um estalo ecoou pela sala. Uma explosão, seguida de um grito ensurdecedor. A janela estourou em 1000 pedaços e fumaça começou a preencher espaço. Zuleide olhou para os lados, o horror estampado no rosto. O que está acontecendo? Porém, antes que pudesse entender, Carlos se virou, seus olhos cheios de desespero. Não somos. Eles estão tentando silenciar todos nós. As luzes piscaram e a fumaça começou a se espalhar. Cada segundo parecia uma eternidade. O terror estava tomando conta e a realidade nudava ainda mais. Não podemos ficar aqui, gritou Geraldo, puxando Zuleide pela mão. Mas em meio à confusão, alguém gritou seu nome do outro lado da sala. Zuleide, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Era uma voz familiar. Zuleide virou-se para ver sua mãe, mas não era a mesma mulher que ela conhecia. O olhar era sombrio, e as palavras que saíam de seus lábios eram como facas. Você nunca deveria ter descoberto. E a última coisa que Zuleide viu foi o olhar de desespero de Geraldo, misturado ao choque de todos ao redor dela. O mundo girou outra vez, e a única certeza que tinha era que a verdade era muito mais devastadora do que ela jamais poderia imaginar. Dona Zuleide ficou paralisada. A foto da mãe dela, nas mãos de Edmilson, parecia um relâmpago em um céu já nublado. Suas emoções estavam à flor da pele. Um turbilhão de dúvidas, medo e raiva a engolia. Você está mentindo. Minha mãe nunca faria isso. A voz dela saiu alta, quase um grito. Zuleide, eu sei que é difícil. Edmilson falava com um tom de urgência, mas Zuleide não queria ouvir. O que ele estava dizendo era insuportável. O mundo dela parecia desabar. Eu não poderia inventar isso. Eu fiquei investigando. A verdade é muito mais complicada do que pensamos. Eu não quero saber. Minha mãe é boa. A respiração dela estava rápida, como se tivesse corrido uma maratona. Mas, no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar. Por que você tem essa foto? A frase saiu mais como um sussurro, mas tinha o peso de um trovão. Edmilson olhou fixamente para ela. Porque eu fui atrás. Porque você precisa saber. Ela estava, sim, envolvida numa rede maior. E mais agora do que nunca, precisamos de você para expor isso. Geraldo estava tenso, a mão ainda segurando a dela com força. Zuleide, calma. Pode ser apenas uma parte da história. Não sabemos a verdade toda ainda. Mas a necessidade de proteger sua mulher tomava conta dele. Não se precipite. Então o clima ficou ainda mais pesado quando a expressão de Darlene mudou. Escutem. Eu só soube disso agora, mas tem mais. A família inteira estava envolvida de alguma forma.
Carlos, um primo distante, ele sabia mais do que deixou transparecer. A família não é o que parece. Um barulho abrupto na porta chamou a atenção de todos. Era uma batida forte, seguida da silhueta de um homem alto. Zuleide virou a cabeça e congelou. Era Carlos, com um olhar furtivo. Darlene, você não devia ter falado. A gente tinha um pacto. A tensão na sala foi palpável. Zuleide sentiu o sangue esfriar. Carlos não parecia mais um primo amigável. Ele parecia uma sombra que carregava segredos pesados. O que você está fazendo aqui? Darlene perguntou, a voz tremendo. Você deveria estar longe disso tudo. Carlos avançou, os olhos fixos em Zuleide. Eu vim porque nem todos nós estávamos de acordo com o que havia acontecido no passado. Tem coisas que vocês não sabem, verdadeiramente. Chega! O que você quer dizer com isso? A indignação de Zuleide estourou como uma bolha. Ela estava afundando em um mar de incertezas e não aguentava mais. Carlos olhou para ela. A expressão séria, como se cada palavra fosse uma carga explosiva. A verdade ainda vai vir à tona. E você está no centro disso tudo. Você pode ser a chave que vai libertar todos nós, mas também pode ser a que vai arruinar tudo de uma vez. O coração de Zuleide disparou. O que mais havia escondido? Porque Carlos sabia disso e não disse antes. O que você sabe sobre mim? E como se todas as luzes se apagassem, Carlos sussurrou. A sua mãe não estava apenas envolvida. Ela era uma das líderes do pacto. Um silêncio ensurdecedor dominou a sala. Zuleide segurou sua cabeça, como se fosse cair. Tudo o que ela conhecia, tudo em que acreditava, se desintegrava. Edmilson, Geraldo, Darlene e agora Carlos. Ninguém estava a salvo. Ninguém tinha permeabilidade na história. Zuleide, é hora de você escolher um lado. A sombria afirmação de Carlos ecoou na sala. Zuleide estava apavorada. O que mais ela não sabia? Quem realmente era sua mãe? O que mais estava escondido? Carlos hesitou, e seus olhos se arregalaram repentinamente. Ele olhou para a porta e gritou. Não! Eles vêm! Zuleide franziu a testa, confusa. Antes que pudesse perguntar, a porta se arrombou com um estrondo. 2 homens, com uniformes policiais, entraram. Mas era muito mais que isso. As armas estavam à mostra, e havia uma tensão no ar que fazia a sala parecer um campo de batalha. Todos no chão, agora! Um deles gritou, e o pânico tomou conta. Zuleide e os outros se jogaram no chão, o coração batendo como um tambor. Zuleide, você tem que vir conosco. O outro policial estava com uma expressão severa, apontando para ela. A sala girou. Os rostos ao redor pareciam emborrados. Você está sendo chamada como testemunha. Tem muito em jogo e sua vida pode estar em risco. Sua mente estourou. Testemunha? Risco? O caos reinava ao seu redor, enquanto a verdade se desenrolava em camadas de medo e incerteza. O passado que pensava ter começado a controlar, agora estava fora de seu alcance. E havia mais segredos à espreita, prontos para serem descobertos. E no fundo, uma verdade mais sombria começou a emergir. As palavras de Carlos soaram como um eco. O que mais havia envolvido sua mãe? Quem eram aqueles homens? Zuleide sentiu o nó na garganta crescer. O que estava por vir? E quem ela realmente poderia confiar? A sala estava cheia de gritos e confusão. Mas tudo que Zuleide conseguia pensar era que, de repente,
Os fantasmas do passado não eram nada comparados aos demônios que estavam prestes a aparecer. Então, enquanto o policial tentava acalmar a situação, um estalo ecoou pela sala. Uma explosão, seguida de um grito ensurdecedor. A janela estourou em 1000 pedaços e fumaça começou a preencher o espaço. Zuleide olhou para os lados, o horror estampado no rosto. O que está acontecendo? Porém, antes que pudesse entender, Carlos se virou, seus olhos cheios de desespero. Não somos os únicos que estão aqui. Eles estão tentando silenciar todos nós. As luzes piscaram e a fumaça começou a se espalhar. Cada segundo parecia uma eternidade. O terror estava tomando conta e a realidade mudava ainda mais. Não podemos ficar aqui, gritou Geraldo, puxando Zuleide pela mão. Mas em meio à confusão, alguém gritou seu nome do outro lado da sala. Zuleide, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Era uma voz familiar. Zuleide virou-se para ver sua mãe. Mas não era a mesma mulher que ela conhecia. O olhar era sombrio, e as palavras que saíam de seus lábios eram como facas. Você nunca deveria ter descoberto. E a última coisa que Zuleide viu foi o olhar de desespero de Geraldo, misturado ao choque de todos ao redor dela. O mundo girou outra vez, e a única certeza que tinha era que a verdade era muito mais devastadora do que ela jamais poderia imaginar. As luzes finalmente se apagaram. Um silêncio enrolado na escuridão. Zuleide estava cercada por uma névoa de incertezas. Sua mente girava. Para onde eles foram? Havia muito que não sabia. Mas naquele abismo de trevas, uma faísca começou a brilhar. Ela entenderia. Ela lutaria. Ninguém a calaria de novo. E assim, numa mistura de terror e esperança, Zuleide tomou a decisão. Eu vou lutar. Não deixarei que a verdade morra na escuridão. Com isso, ela apertou a mão de Geraldo, decidida. Um novo dia surgiria, e ela, enfim, descobriria quem era de fato. A jornada não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal, se não quiser perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história intensa. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer isso. Só os verdadeiros fãs